Olá, bom dia a todos. Bom Meu nome é dia. Isabelle Cordeiro e eu quero agradecer à Prodep, à UFBA, por me convidar para esse trabalho, que eu acho super importante do UFBA em Movimento. Tenho acompanhado alguns dos webinários e acho que foi uma ideia maravilhosa e eu me sinto muito honrada de estar aqui, junto com meus convidados, a fazer parte desse movimento UFBA, né? Principalmente porque eu sou da dança e nós trabalhamos com o movimento. E a proposta de hoje é a gente exatamente apresentar um pouquinho o que, é que a gente faz na escola de dança. Na escola de dança a gente trabalha um pouco com... A gente trabalha sempre com teoria e prática. O nosso trabalho é teórico e prático, tudo junto, né? Nós temos um curso superior de dança, onde nós temos graduação de bacharelado e licenciatura em dança, e temos também mestrado profissional, temos o mestrado acadêmico e temos o primeiro doutorado em dança do Brasil e, quiçá, do mundo em termos de universidade pública federal. Como a gente sabe, nós estamos vivendo um momento que a gente precisa realmente cuidar de si, e eu acho que é super importante trazer Foucault para a gente discutir um pouquinho como é que é o cuidado de si nessa perspectiva de uma filosofia guiada pela prática. A gente vem trabalhando também na escola de dança, e eu acho que no meio acadêmico, um terceiro paradigma da pesquisa, que seria uma pesquisa guiada pela prática, onde realmente a prática chama para a conversa e dialoga com a teoria de forma pareada, né? Emparelhada, e de forma interdisciplinar e de forma a trazer esse pensamento nômade, né? Como diria Deleuze e Guattari, uma perspectiva horizontal, não subalterna, de teoria e prática, não subalterna de corpo-mente, mas tudo junto, fazendo entender como a gente pode se tornar mais consciente de si mesmo e mais emancipado com uma perspectiva de reconhecimento de si e cuidado de si. E aí eu trago a dança para dialogar com Foucault, para entender que uma das práticas da liberdade é a criação. Eu tenho aqui do meu lado uma parceira recente, muito simpática e inteligente, que é a doutora em filosofia Raquel Rocha, e eu tenho muito prazer em estar trabalhando com ela e ter conhecido ela num grupo de pesquisa coordenado pelo professor Ivan Maia, do IAC. Nós estamos juntas nesse CLIPS, e a Raquel, eu convidei, estou muito grata dela estar aqui comigo hoje, e a Raquel, ela é doutora em filosofia pela UFRJ, graduação e mestrado em filosofia pela UES, Universidade Estadual do Ceará, dançarina do ventre, com formação básica pela COARTE, UERJ, e atualmente nos estudos intermediário e avançado pelo Oriental Estúdio de Dança do Rio de Janeiro. Tem formação também em dança e sagrado feminino no programa de extensão e cultura da UFCA, Universidade Federal do Cariri. Bem-vinda, Raquel, bem-vindo a todos, né, os participantes. Agradecer a presença de Raquel. Bom, gente, bom dia. Eu quero agradecer o convite da professora Isabelle para estar aqui. Gosto muito da ideia da dança e da filosofia. Acho que vocês acabaram de ouvir, né, o que eu ando fazendo, e sempre um caminho da filosofia totalmente atravessado pela dança, como prática de liberdade e de construção. Muito obrigada por estar aqui. É a primeira vez que eu participo de um evento também como dançarina. Então, eu estou muito feliz, é muito especial, é uma estreia hoje. E, bom, quero apresentar a professora Isabelle, que convidou e que está organizando esse webinário hoje, essa palestra dançante que vai ser tão bonita. A professora Isabelle Cordeiro tem graduação
e especialização em coreografia pela Escola de Dança da UFBA, e psicodrama pelo Centro de Psicodrama e Sociodrama da FEBRAP, doutorado em comunicação e semiótica pela PUC São Paulo e pós-doutorado pela Panteão Sorbonne 1. Então, bom, aproveitem, hoje vai ser uma coisa bem legal, bem bonita. Vamos pensar um pouco com o corpo, falar com o corpo e deixar que a criação aconteça, a fruição estética. Obrigada, Raquel. Então, eu gostaria agora de chamar os convidados, artistas e também acadêmicos, né, artistas da dança, artistas do corpo e acadêmicos também, porque estão inseridos de alguma forma na universidade. E eu os convidei para brindar conosco esse momento de experiência, né, da estética da existência, como fala Foucault. E, como a gente tem poucos lugares na sala, a gente vai convidá-los um a um, e depois a gente vai ter um segundo momento para explicar para vocês da experiência artística. Então, para adiantar para vocês, a gente vai ter um momento inicial teórico de explanação desse argumento que eu trouxe a partir do cuidado de si, de Foucault, basicamente esse momento, né, que ele fala sobre as práticas da liberdade, sobre o cuidado de si, e sobre essa estética da existência, e depois a gente vai passar para um outro momento, que é um momento mais prático, mais de experimentação, e eu queria que vocês participassem conosco. Eu quero já adiantar que eles não são, assim, um modelo, mas formas de atrair a ser atratores dessa comunicação simbólica e dessa expressão de si. E eu agradeço muito a presença deles, o aceite deles para fazer parte desse momento. Então, eu quero chamar a Daniela Augusto para a sala. Olá. Olá, Dani. Bom dia. Daniela Augusto é dançarina, graduada pela UFBA, pós-graduada em arte integrativa pela AMB Morumbi, de São Paulo. Tem formação em Pilates, Girotonic, Girokinesis e Movement for Life. Obrigada, Dani, por estar aqui. Muito obrigada por estar aqui. Nós somos amigas de longa data. Entramos na Universidade de Dança em 87. Dançamos juntas, viajamos juntas, né? Mês de companhias. Criamos coisas, né? Duos, solos. É uma honra estar aqui, adorei você ter convidado, nesse momento que cuidar de si é tão importante, cuidar criando também é uma liberdade, pequenas liberdades que fazem a gente viver melhor. Muito obrigada. Isso. Obrigada também, Dani. Então, eu quero chamar agora a Larissa. Larissa Zani. Bom dia. Larissa é graduanda da UFBA, talento de menina, né? Artista, graduanda em dança pela UFBA, pesquisadora em educação somática e professora de dança para crianças e adultos. É isso, obrigada pelo convite, Isabelle, e é muito prazeroso poder compartilhar com outros artistas esse momento, e com um tema que me interessa muito, que é a filosofia e dança, então estou bem empolgada, obrigada, e vamos lá. Vamos. Quero chamar, então, agora para apresentar para vocês Lulu Pugliese, que também é professora lá da Escola de Dança, colega. Oi, Lulu. Lulu é dançarina, professora assistente da Escola de Dança da UFBA, nos cursos de graduação, licenciatura e bacharelado, e EAD. Nós temos um curso de educação à distância, no qual eu participo também. E é doutoranda do PPG Dança, né, o mestrado acadêmico. É mestre também, é mestra por esse mesmo programa, e pós-graduada em estudos contemporâneos em dança. Nós temos esse curso de especialização também em estudos contemporâneos em dança. É integrante do grupo de pesquisas Corponectivos, tem formação em Pilates, Girokinesis, é pesquisadora na área de dança, educação, processos artísticos e pedagógicos.
Obrigada, Lulu. Seu microfone está... Olá, gente, muito obrigada. Bom dia a todos. Um grande bom dia, né? Obrigada, assim, agradecer muito a Isabelle. Isabelle foi minha professora de muitos anos, minha orientadora de mestrado, né? Então, assim, de longas datas também, de grandes caminhos, né? Sempre enviesados nesse processo de criação e saúde. E, assim, muito bom estar aqui com todos vocês, compartilhando um momento tão importante e tão forte e tão sensível para que a gente possa ter essa força pelo corpo e pela criação. Porque, de fato, naquele velho jargão de que a dança salva, que se tornou um meme tão talvez, assim, visto por algumas coisas, assim, de uma forma desentendida, eu acredito cada vez mais que o caminho da fruição e da subjetividade do corpo realmente nos salva para nos tornarmos mais afetivos, para nos tornarmos mais juntos. Porque se não estamos juntos, nós não estamos. Então, assim, é nessa grande corrente de amor, né, de compartilhamento e de empoderamento de cada corpo, de cada si, que a gente pode seguir as nossas vidas juntos num momento que sempre tivemos momentos difíceis, né? Mas que agora talvez a gente esteja adentrando um pouco mais. Boa aula e bom afeto. Vamos juntos. Juntas, juntos. Então, agora eu quero chamar a Railda Prudente. Bem, Railda, ela está entrando. Então, vamos chamar Sueli. Sueli está aí. Ah, Railda. Railda também foi minha colega, ao mesmo tempo que Dani, contemporânea. É mestre em dança pela UFBA, graduada em bacharelado e licenciatura pela Escola de Dança da UFBA. É especialista em psicologia educacional pela FACSul, em formação em balé clássico pela Royal Academy of Dancing. É uma linda bailarina. Railda, obrigada por estar aqui. Oi, Beth, todos, bom dia. Agradeço muito estar aqui, o convite. Realmente, Isabelle, a Dani foram minhas colegas de graduação e eu fico muito feliz, a Sueli também, de estar aqui dançando, compartilhando com ela essa experiência. Muito obrigada a todos. Obrigada, Rai. Então, vou chamar agora a Sueli. Sueli foi minha parceira, fui backing vocal com ela, com Daniela Mercury. Ela ficou mais tempo que eu, mas enfim, vamos lá. Sueli é coreógrafa, né, uma dançarina também maravilhosa, bacharela em dança e especialista em coreografia pela UFBA, professora de alongamento, instrutora de pilates, integrante do grupo de pesquisa Corponectivos em Danças, mestranda em dança no programa de mestrado profissional PRODAN da UFBA. Obrigada, Sueli. Bom dia a todas, a todos, a todes. Muito obrigada, professora Isabelle, pelo convite. É realmente um prazer, sobretudo em reencontrar, ainda que virtualmente, algumas colegas e alguns colegas que eu não vejo há algum tempo, e para falarmos e para dançarmos essa resistência, essa coexistência, essa liberdade que ainda temos, então vamos aproveitá-la. Muito obrigada pelo convite, Belle. Obrigada a você, querida. Vou chamar agora o Tuto Gomes, bailarino. Olá! Intérprete, criador. Bom dia a todos. Bom dia.
Tuto é artista, intérprete, criador, bacharel em teatro pela Escola Superior de Artes Célia Helena, Centro de Artes e Educação de São Paulo. É licenciando em teatro pela UFBA e mestrando no programa profissional PRODAN, mestrado profissional, é o PRODAN da UFBA. Obrigada, Tuto. Obrigado a você, Isabelle, pelo convite. Um prazer enorme estar aqui e vamos mexer o nosso corpo. Bom dia a todos. Bom dia. Então, pessoal, a proposta, como eu disse para vocês, é uma proposta teórico-prática. Então, eu vou apresentar alguns conceitos, eu vou puxar aqui um PowerPoint para vocês acompanharem melhor o que seria essa proposta de palestra dançante. E a gente vai ter um segundo momento de experimentação e eu espero que vocês participem conosco, entendendo que, mesmo vocês não estando dentro da sala, vocês estão contribuindo com essa experiência que reverbera em outros espaços, né, nos nossos casulos atuais, mas que vão depois estar incorporados, né, inscritos no seu corpo. Tá bom? Eu vou pedir, então, para a gente... Eu vou compartilhar minha tela aqui. Eu acho que já está, né? Já está compartilhada? Ok, já apareceu aqui, então. Bem, eu chamei esse momento, né, porque eu acho que é um momento, né, de experiência, de trocas, de dança e liberdade, um movimento criativo como expressão e cuidado de si. Quando a Prodep me chamou, né, eu quero agradecer, inclusive, a presença de Vitor, de Hilda, e da SEAD, né, e agradecer também a Alessandra, que foi as primeiras trocas que está contribuindo com a SEAD, professora da FACED, está contribuindo com a SEAD, foi com ela que eu tive essas primeiras conversas sobre o que oferecer. Então, resolvi oferecer essas pitadas de liberdade, né, essas pitadas estéticas dessa nossa existência, que é corpo, né, com uma mente encarnada, enfim, para dizer para vocês que para trazer um conceito de liberdade de Foucault, que não é uma liberdade plena, que não é uma liberdade que não tem relação com as outras pessoas, com o ambiente, ao contrário, Foucault está falando trazendo os antigos, conversando com, basicamente, Sócrates e Platão, com os gregos antigos, para trazer à tona, trazer à baila, trazer a contemporaneidade, a modernidade, enfim, essa ideia de liberdade, né, que o homem moderno entende como uma liberdade talvez por essa revolução burguesa, que houve uma liberdade que é totalmente narcisista. Então, não é uma liberdade narcisista, onde só eu importo, mas no momento que eu me cuido, eu posso também cuidar dos outros. No momento que o cidadão livre pode se cuidar, ele pode também cuidar da polis. Então, essa ideia de liberdade não é uma liberdade egoísta, mas sim altruísta. Não é uma liberdade egoísta, mas sim colaborativa, solidária, e eu acho que a gente está caminhando para isso, embora no momento estejamos num momento de dificuldade em relação ao entendimento político do que seria, de fato, liberdade. O movimento criativo, ele é um ato de liberdade, né? Então, como expressão e também como cuidado de si, porque no momento que você explora a sua expressividade, você também explora a sua subjetivação, né? Esse também é um termo de Foucault, né? Entender esse sujeito não como um sujet, que em francês seria sujeitado, ou súdito, né? Não na perspectiva da sujeição, mas da criação de si mesmo e da transcendência de si mesmo, né? Na filosofia de Foucault, não existe a ideia de uma essência onde você vai se descobrir, né, ou se desvelar aquilo que você realmente é, a sua essência, mas sim alcançar o que você se construir, se definir como você quiser. Então, nesse sentido, você busca através de atos de liberdade, de práticas da liberdade, o reconhecimento de si e a possibilidade de transcender para aquilo que você quer ser, né? E não aquilo que você já é, enfim.
não é uma descoberta do que você já é, mas sim um desenvolvimento daquilo que você é. Eu vou passar aqui. Então, assim, para falar de subjetividade, né, de subjetivação na criação e dança, como eu já comecei a dizer, a ideia é que você traga para si o compromisso e a responsabilidade de construir, de se construir na sua subjetividade, com corpo, mente, tudo junto. A ideia não é a ideia de um corpo ideal, mas ou de você alcançar um ideal fora de você também, né, o que é imposto pelas instituições, pelos valores, pela determinada cultura, mas que você negocie com esse contexto, com os contextos históricos, por isso que hoje Foucault estudou muito história, para entender qual é o momento que a gente está hoje, quem somos nós e como a gente chegou até aqui. Daí a gente começa a questionar algo que parece natural, né, como se a gente tivesse nascido assim, mas que, na verdade, nós somos impregnados de valores culturais, de valores que foram construídos ao longo do tempo. Bem, então a criação e dança, no sentido dessa criação de dança contemporânea, que é o que a gente faz no estudo de dança contemporânea, a gente vai falar sobre a possibilidade de poética, né? Uma possibilidade poética. E a poesia, a ideia de poética é a ideia de uma criação, certo? Então aqui eu coloquei aqui a criação como um ato simbólico, na dança esse ato se dá no corpo, é que qual é o material da dança? É o corpo e é o gesto no tempo e espaço. Então, nesse momento que a gente começa a criar no corpo formas simbólicas, a gente desenvolve um reconhecimento de si, uma subjetivação e uma escrita do corpo. Acho que Foucault também fala dessa ideia de uma escrita de si mesmo, e na dança, essa escrita de si mesmo, ela é feita no corpo. O corpo também, eu vou trazer alguns outros conceitos, por exemplo, o conceito de corpo-mídia, que eu estudei na PUC de São Paulo, com as pesquisadoras Katz e Greiner, que desenvolvem essa noção de corpo-mídia como dizendo que a dança é o pensamento do corpo, né? Eu acho que Helena Katz, ela fala na tese dela que o corpo é o pensamento da dança, ela vem do corpo, porque tudo que nós absorvemos, né, dentro do nosso código genético, em relação com toda a nossa capacidade de aprender o mundo e de nos relacionar com o mundo, formam um pensamento. E na expressão dele, a dança se faz. É um termo muito interessante para entender esse viés da comunicação que o corpo tem, né? Seja na dança ou seja na vida. Por isso que eu trago essa ideia da estética da existência de Foucault para entender que nós somos nós construímos a nossa própria obra de arte, né? É a vida como obra de arte. Bem, eu falei, a questão do simbólico também, ela tem a ver com a ideia de que nós pensamos de forma imagética, de forma metafórica. Então, Lakoff Johnson, que são filósofos da linguagem, eles também trazem a ideia de metáfora como algo muito importante da gente perceber no mundo e de que nada é tão literal quanto parece. Então, a ideia de um significante, um significado que estão relacionados de forma direta, ela se expande para outras possibilidades, para imagens que dizem muito mais do que uma palavra. Então, a ideia de que a dança diz muita coisa, mas ela diz de forma polifônica, e ela é aprendida também dessa forma. Trouxe também a ideia de autopoiesia de Maturana e Varela para entender essa autopoética, né? Para entender essa possibilidade de autocriação que a gente vai começar a entrar agora no momento da experiência. É claro que esse momento é também um momento de aquecimento mental, é um momento de aquecimento onde vocês vão se dar conta do que a gente está propondo e integrar, e tentar integrar, né, na sua vida hoje, a possibilidade de pensar diferente, porque a ideia é de que a gente possa ter olhares diferentes em relação a nós mesmos, em relação ao mundo, podemos, então, não nos
não nos enclausurarmos em nós mesmos, né? Então, a ideia de autopoiesis, a ideia de subjetivação, né, de Foucault, é a gente poder se recriar. E trouxe também a ideia de multidão, porque eu trabalhei na minha tese esse conceito, que é um conceito político de Hadit Negri, e fala também dessa insurgência, dessa transformação, inclusive a partir das redes digitais. Inclusive a partir de um processo que começa com uma revolução tecnológica, mas que se expande para outros lugares, né? Se expande para as questões políticas, propriamente ditas, e que onde os modos de produção de trabalho eles continuam sendo importantes na visão marxista, de superestrutura, mas entendendo que esse sujeito tecnológico ele pode transcender a sua experiência a partir da comunicação e a partir da construção de redes que se formam também por essas tecnologias que nós hoje estamos usando e são tão necessárias. Então, a subjetividade da dança se dá pela expressão de si mesmo, né? Então, aí, a gente pode pensar que também um bailarino que tem códigos específicos, ele também se expressa. Mas o que a gente está falando aqui não é de uma tradução, de uma interpretação, ou de um corpo que está tecnicamente treinado para resolver uma determinada comunicação que se dá a partir desse campo, de um campo único, de um código único, como o balé clássico, por exemplo, que é um código que já vem sendo repetido durante 400 anos, mas sim de uma expressão poética, de uma criação de si mesmo que, na verdade, desabilita algumas, inclusive, alguns códigos, porque transcende os códigos, e passa a se recriar, e a recriá-los também. Então, essa é a ideia da criação, essa ideia da criação na dança contemporânea, enfim. Sensações, sentimentos, percepções e desejos são dados a ver na paisagem corporal. O corpo se traduz na linguagem do movimento. Então, basicamente, o que a gente está querendo dizer aqui para vocês é que o compartilhamento de visões de mundo, elas são altamente necessárias. As suas próprias singularidades é que vão aparecer no momento em que você se reconhece como corpo e consegue se expressar da forma que você deseja, da forma que é possível, e entendendo o seu momento. Acho que é muito importante essa ideia do aqui e agora, desse momento, da experiência do momento, e não necessariamente de um ideal a ser alcançado. Então, essa expressão de si. Se a ideia é expressar um pensamento, uma sensação, né, e que isso é próprio dos seres humanos, esse tipo de relação é muito complexa e requer também uma prática, né? Essa prática de liberdade, que vai resultar em comunicação, em troca de saberes, em valores simbólicos, ela se dá também pela prática, pela continuidade de um fazer criativo, né? E assim, é a partir dessas relações que o ser humano, a humanidade, construiu todas as disciplinas, né? Toda a nossa epistemologia, todos os nossos valores são construídos a partir também de trocas. Então, é super importante que a arte continue viva, né? Trocando experiências, sendo com espectadores mais remotos, como é o caso agora, seja com imersões, como hoje acontece frequentemente. Imersões onde o espectador ele passa a ser participante, ele passa a ser atuante, ele passa a ser ator, ele passa a ser dançarino, bailarino, o que for, dentro de um processo de construção de obra de arte. Mas veja, aqui eu estou trazendo Foucault para entender que nós vamos nos fazer obra de arte na nossa existência a partir de uma ética, mas a gente vai chegar lá. Então, na arte, particularmente na dança, a linguagem simbólica se inscreve no corpo, numa relação dentro-fora. Nessa relação dentro-fora é que eu trago a partir da ideia de corpo-mídia
que trabalha com teorias evolutivas e consciência e com as ciências cognitivas para entender que esse corpo ele está em interação com o ambiente o tempo todo. E ele não estoca memória, mas ele transforma as suas memórias em outras memórias por associação cognitiva e vai criando e se recriando no mundo a partir sempre de novas experiências. E a ideia de comunicação ela está implícita nessa ideia de corpo-mídia, entendendo que o corpo é mídia de si mesmo, entendendo que o corpo ele comunica por si só, com a sua existência. Então, essa ideia de que também essa linguagem simbólica não literal vem do Lakoff Johnson, que a gente falou há pouco, que diz que nosso pensamento ele não é literal. Quando a gente pensa casa, por exemplo, a gente vê uma casa, a gente não vê C-A-S-A. A gente vê uma imagem. Então, a ideia de que nós construímos o nosso pensamento a partir da imaginação. E quanto a imaginação é importante na criação artística. E quanto é importante, não só na criação, mas também para fomentar a imaginação. Sem imaginação, a gente não consegue criar nada novo, criar uma realidade nova. Então, é preciso sonhar, é preciso imaginar, é preciso desejar. E essa perspectiva desejante também é uma perspectiva importante para a criação e para a vida em geral. Ela é transcendente ou transformadora, no sentido da autopoiesis de Maturana e Varela. Então, nesse sentido, a autopoiesis quer dizer que você pode se transformar e que você pode transcender experiências passadas, não só no nível assim terapêutico de crescimento, no sentido de aplacar recalques, sintomas, enfim, mas de se transformar naquilo que você quer ser, aquilo que você é livre para ser e se definir. É uma autodefinição de si mesmo. E multidimensional no sentido daquela ideia, daquele conceito de multidão, que na verdade traz a ideia de diferenças e de muitas camadas. Um corpo somos nós, um corpo sou eu, mas ele tem várias dimensões, ele tem a sua dimensão simbólica, que é o que a gente está tratando hoje, mas ele tem a sua dimensão biológica, ele tem a sua dimensão social, ele tem a sua dimensão, várias dimensões sociais, inclusive, né, familiar, enfim, do espaço público, ele tem sua dimensão política, ele tem sua dimensão econômica do fazer produtivo, mas que não é só isso, né, como o neoliberalismo quer fazer a gente entender, por exemplo, em que a gente tem que ser esse ser funcional. Nesse sentido, eu quero dizer logo para vocês que a dança, ou a arte, ela não funciona, né? Então, no sentido da ideia de que o medo de errar, ou a gente vai errar ou não vai errar, não, a ideia não é funcionar no sentido de você exercer uma função e de você corresponder a uma determinada ideia de êxito, de sucesso, que no senso comum é uma ideia de saber fazer. Eu acho que transcende um pouco isso, essa habilidade do saber fazer, mas entra na esfera do saber poder, né? Eu acho que Foucault ele foi um filósofo que foi reconhecido muito por essa ideia de que ele é um filósofo que vai tratar do poder, mas ele também trata da história, ele também trata de questões de minorias, né, feminismo e tudo mais. Ele é utilizado, inclusive, por várias disciplinas para fazer entender essa questão do poder, seja ele, primeiramente, como ele falou